Cada um quer ser o maior partido na oposição. Assim sendo, nós não podemos ter ilusões que vamos conseguir chegar no poder. Dizer que a preparação de uma eleição começa tão logo seja divulgado os resultados. No entanto, em 2022, tão logo foi publicado, divulgados os resultados, para aqueles partidos que pretendem concorrer para o pleito seguinte, devem logo arrumar a casa e começar a prepararem-se para as eleições do ano, depois de 5 anos. No entanto, no nosso país tem sido completamente contrário. Os partidos políticos na oposição, assim como o partido político no poder, começam a preparar-se 2 anos a aproximar-se às eleições. Portanto, estamos agora em 2026 e vê-se o desenvolvimento, vê-se a movimentação dos partidos políticos. Isto temos tido, na verdade, este acompanhamento. Por quê? E por que que começam assim tão tardiamente? Na verdade, o MPLA é o principal privilegiado neste arranque tardio dos partidos políticos na oposição. Por quê? Porque o MPLA capturou a administração pública, o MPLA tem a polícia, tem os professores, tem os enfermeiros, tem, de uma forma geral, a administração pública e não precisa fazer muito esforço. Tem os recursos do nosso país ao seu dispor. Agora, os partidos políticos na oposição é que deviam correr um pouco mais, organizarem-se um pouco mais para estar ao nível dos desafios. Um outro elemento que nós temos acompanhado aos partidos políticos na oposição tem sido fazer uma avaliação séria e honesta o que é que faltou para que não vencessem as eleições de facto. Nós acompanhamos um discurso periférico da oposição dizendo que ganhou as eleições, particularmente aqui a oposição, o maior partido na oposição, que ganhou as eleições em 2022. Mas depois nós perguntamos, então, se ganhou as eleições em 2022, por que que não governa, por que que não está no poder? E depois vêm outros argumentos. É nesses quesitos que depois, no ano, tão logo é divulgado os resultados, este partido deve preparar-se para contrapor esta situação. E agora, no pré-eleitoral, houve-se outra vez um discurso de que vão vencer as eleições. Eu, enquanto cidadão, enquanto ativista, faço algumas perguntas aos partidos políticos na oposição. Será que não conhecem o seu adversário? Será que fazem um discurso de ilusão, iludir o pacato cidadão, iludir o povo? Porque se conhecessem bem o seu adversário, portanto, não teriam feito um discurso recorrente de vencer as eleições quando nós não conseguimos desmontar aquilo que são o monopólio da fraude. Tá, nós não conseguimos ter uma CNE independente, não conseguimos ter uma preparação efetiva daquilo que são os delegados de lista a tempo integral. Ou seja, os delegados de lista devem ser preparados 2 anos e depois sendo apenas feito refrescamento para quando chegar o pleito eleitoral 2027, os partidos não precisam estar a correr de um lado para o outro. A outra questão está ligada à própria comunicação, à imprensa pública. Será que já conseguimos passar a nossa mensagem ao mesmo nível dos partidos políticos, do partido político no poder, na imprensa pública? Então, como é que nós vamos depois aceitar e conceber um discurso segundo o qual vamos vencer as eleições? É um discurso que nós, enquanto cidadão, devemos analisar. O presidente Adalberto Costa Júnior, em 2022, prometeu exatamente uma vitória e que não aceitaria também caso houvesse fraude. Falou bastante de fraude e depois, na hora H, depois das eleições, o presidente Adalberto Costa Júnior disse que não havia dito que não aceitaria a fraude e outro mais. Como é que olhas para esses discursos e exatamente estava aí a analisar? E agora hoje fala-se muito que a UNITA, os outros partidos na oposição poderão vencer as eleições tendo em conta aquilo que se vive.
Bom, Jubileu, primeiro tem de se perceber o tipo de adversário que os partidos na oposição têm. Portanto, a UNITA tem de saber que o MPLA não é um qualquer partido. É um partido que tem sustentáculo da administração pública e tem tempo suficiente, capturou tudo. E não pode ser um discurso periférico que vai demover a intenção do MPLA de continuar no poder. Assim sendo, nós temos que nos perguntar, agora, esse discurso que novamente veio à baila, que vão vencer as eleições, vão vencer como? O MPLA será que agora exorcizou-se a sua maldade, se tornou um santo que vai negociar, vai entregar o poder de bandeja? É óbvio que não, porque o MPLA continua com o monopólio de tudo, continua com a administração pública, continua com o dinheiro, continua a mandar, portanto, nos polícias, nos militares. Então como é que vais ganhar as eleições? Porque quem manda depois no fim, não é a vontade popular, é a vontade da arma. Ou seja, a força física, a força da arma tem mais significado do que a força das palavras. Todo o discurso que está a ser feito agora, nós, enquanto acadêmicos, enquanto cidadãos, enquanto eleitor, temos que fazer uma avaliação. Se você não tem aquilo que é a força máxima para bater contra aquela muralha que é o MPLA, vais ganhar como? Jubileu, nós precisamos, neste país, uma oposição, uma união da oposição. Ou seja, precisamos uma coligação de facto que vai lutar contra o MPLA. Mas pelo que nós estamos a acompanhar, é o discurso de que cada um quer ser o maior partido na oposição. Assim sendo, nós não podemos ter ilusões que vamos conseguir chegar no poder. Por que não se forja uma coligação das forças políticas na oposição e lutem todos com a sociedade civil contra o MPLA? Por que não se tem uma coligação de facto? O que se perde se todos os partidos, criarem uma coligação e juntos lutarem contra o MPLA? O que se vai perder? Se o objetivo macro é tirar o MPLA do poder e, de certa forma, fazer aqui a transição política, então há que existir aquilo que é também o sacrifício que pedem a nós enquanto cidadãos. Se nós somos desafiados ao sacrifício, somos desafiados a apertar o cinto, é preciso que também haja sacrifício por parte dos partidos políticos, haja sacrifício por parte dos presidentes desses partidos políticos, para podermos, de facto, ter verdadeiramente eleições. E outro elemento que deve ser analisado, e este elemento é o mais essencial: como vamos falar em vitória se nós não desmontamos o monopólio da fraude? A verdade eleitoral ainda é uma quimera, ainda é um sonho. Então a verdade eleitoral começa, as eleições, Jubileu, não começam, a fraude não começa no momento do voto. O momento do voto é apenas o culminar da fraude. A fraude começa a partir do momento da preparação. Preparação quem está a fazer? Hoje estamos a falar de uma empresa que foi contratada assim, de noite. Indra voltou no esquema. E todas as contestações que já foram a respeito da Indra, e ainda assim voltou-se a contratar a Indra para fazer o quê? A Indra foi muito questionada, que é a principal, foi a principal instabilizadora, do número excessivo de abstenção nas eleições de 2022. 9 milhões e voltaram cerca de 6 milhões. Quer dizer, cerca de 3 milhões e tal ficaram sem votar. E voltou novamente a baila, Ganhou outra vez o concurso. Quer dizer, sem os critérios necessários. E depois vamos dizer, não, vamos ganhar. Vamos ganhar como? Se a abstenção será um fator novamente que a oposição poderá lutar contra ele. O partido no poder, para todo o seu benefício, continua a bater palma, porque continua, aqui passo a redundância, com os mesmos métodos, as mesmas fórmulas para poder ganhar e fazer a manutenção do poder.
Olhando então o que dizer exatamente do discurso do presidente da UNITA quando reagia sobre então a eleição da Indra? Bom, o discurso do presidente da UNITA é um discurso a nível do próprio partido, mas não, como disse, não, o problema das eleições em Angola não está apenas na Indra. Existem vários fatores, Jubileu. Um dos fatores está ligado àquilo que tem a ver com a própria distribuição dos recursos do Orçamento Geral do Estado, o dinheiro. Porque você tem o princípio da igualdade dos partidos políticos. Ou seja, se nós perdermos toda a energia com aquilo que é a Indra, nós vamos deixar de lutar e de reclamar e reivindicar outros elementos que são atinentes ao princípio da lisura e transparência do processo. Certo? O princípio de igualdade dos partidos políticos significa se os partidos têm o mesmo tempo da antena, o partido no poder tem todo dia na televisão pública de Angola, todo dia na Rádio Nacional, e você vai lá 30 segundos e não falas, automaticamente você tem que começar a questionar o processo. Se você não consegue sequer ter os meios da administração pública, estamos a falar aqui que o partido no poder tem toda a administração pública, usa os carros, usa os aviões, usa os autocarros, usa os comboios, quando bem entender, e você não tem isto, como é que você vai falar de eleições livres, justas e transparentes? Quer dizer, é um discurso de iludir aquilo que é a vontade de nós, enquanto jovens, que estamos ávidos numa eleição livre, justa e transparente, e, acima de tudo, que seja uma eleição de transição, não é, do poder. Mas, na verdade, haverá mesmo transição do poder? Com esses elementos que eu fiz menção, é óbvio que é quase impossível. Haveria transição, ou pode existir transição, primeiro, se existir uma união das forças políticas na oposição. Só UNITA? Não, estou a dizer aqui união das forças da... A minha pergunta que estou a fazer, a questão é relacionada com a UNITA. Só a UNITA é possível chegar ao poder? Não é possível. Eu não acredito que a UNITA sozinha chegue ao poder. Não acredito. Não acredito também que o Parajá sozinho chegue ao poder, assim como não acredito que sozinho o PL chegue ao poder. Portanto, isso está provado, Jubileu. Nós tivemos as eleições de 2022 e viu-se, mesmo com aquela adaptação, não é, anacrônica que se fez, mas ainda assim foi a melhor representação em todos os pleitos que já se aconteceu em Angola. Tivemos quantos? 90 deputados. Significa que aquilo foi um indicador para que os símbolos não falem mais alto do que aquilo que é o interesse maior, que é o interesse do povo. Os símbolos não... Acha que a UNITA estaria interessada em abdicar-se da sua história, dos seus símbolos? Eu acho que não é uma questão da UNITA achar. Se a UNITA tem de facto interesse em representar o povo, em salvar o povo, a UNITA deve ter a capacidade de abdicar os símbolos, porque os símbolos não poderão desaparecer, os símbolos vão continuar ali. A coligação é apenas o símbolo para concorrer nas eleições de 2020 e 2027, mas a UNITA vai continuar a ser a mesma UNITA. O que vai existir é, quando eu sozinho não consigo chegar ali, eu tenho que ter mais pessoas para me ajudarem a chegar ali. Agora, se a UNITA não conseguir perceber que o povo está a pedir uma junção de força para a transição política, então nós também, enquanto cidadãos, vamos dizer que afinal a UNITA não está interessado com o povo, está interessado apenas com o seu próprio partido. Exatamente. Agora, o que dizer dos partidos que dizem que, por exemplo, para já diz que 2027 é poder ou uma parte do poder, e a UNITA continua com o discurso de vitória. Bem, nós temos que desaconselhar enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto ativistas, porque é um discurso
que eu entendo é mais, um discurso egocêntrico. E este discurso egocêntrico não poderá ajudar. E nós estamos aqui para constatar isso em 2027. Esse discurso de parte do poder, esse discurso de vitória, sozinho, Jubileu, não poderá se efetivar. Porque o MPLA já nos provou, por A mais B, que não tem meios medida quando se trata de defender o poder. O MPLA não precisa de povo para poder se manter no poder. O MPLA só precisa de um computador para se dar os votos que ele quiser, para se dar a percentagem que ele quiser e, acima de tudo, para continuar a desgovernar o país conforme tem desgovernado. Agora, é preciso que esses partidos que tenham esse discurso, que é um discurso de animação, é um discurso de animação militante, mas não é um discurso realístico. Esse é o discurso de animação militante. Porque os militantes gostam de ser animados, não é? E muitos desses políticos também se transformaram em animadores de auditório, animadores de comícios. Portanto, estes animadores de comício têm que ser um bocadinho mais realistas, na medida em que, se não criarem as condições necessárias para que este discurso se efetive, é óbvio que poderão passar apenas por mais aquelas pessoas que não dizem a verdade quando devem dizer a verdade. Dizer que o MPLA é milhões e contra milhões ninguém combate. Não é que o MPLA é milhões e contra milhões ninguém combate. O MPLA é uma máquina da maldade e quando se trata de manutenção do poder, a máquina da maldade cria todos os mecanismos necessários para continuar com o poder e continuar a fazer a manutenção e gestão disso. Agora, é preciso que os poucos se unam para lutar, os muitos se unam para lutar contra os poucos que tenham se unido. Porque os poucos se unem, mas os muitos, conforme estamos a ver aqui, esse discurso é o discurso dos muitos que não querem se unir. Mas os poucos que são o MPLA, quando se trata de defesa do poder, eles se unem. Por que não se unem? O que está a se passar para fazer? E isso já foi, mostrou-se, ou seja, temos essa experiência em outras partes do mundo. Quando se trata de lutar contra uma máquina como o MPLA, contra uma cletocracia como o MPLA, é preciso que se unam. Como é que olhas para os 50 anos da UNITA na oposição? Bem, são 50 anos de experiência. Eu acho que a UNITA deve transformar esses 50 anos de experiência para poder, portanto, sair vitoriosa com esses 50 anos. Repara, Jubileu, 50 anos são meio século. Alguém que tem 50 anos de idade viveu toda uma vida. E se não aprendes com 50 anos, portanto, já não tens nem sequer necessidade de continuares a viver. As ações da UNITA, nessa altura, justificam exatamente a experiência que ganhou durante os 50 anos na oposição e que tem vontade para ser governo? Bom, eu com muita honestidade, eu continuo a ver a UNITA igual a si mesma. Portanto, a UNITA não quer sair sequer de adaptar-se ao cenário político, ao cenário social atual. Quando eu falo que a UNITA continua igual a si mesmo, estou a dizer que a UNITA deve se abrir para efetivamente pensar o país numa perspectiva de transição política. E quando existir isso, vai existir aquilo que chamamos, né, união ou congregação de forças políticas. Cada força política, Jubileu, tem a sua utilidade para a manutenção, ou seja, para a retirada do partido no poder. Não podemos espezinhar, e o discurso segundo o qual partidecos é um discurso que penso que anteriormente o líder da UNITA usou e fazia algum sentido, mas agora já não se adapta. Porque se esses partidos são considerados como medíocres e que não servem de facto,
significa que a UNITA está a colocar-se numa dimensão de ser a única força que tem capacidade de degladiar com o partido no poder. A pergunta que não se quer calar é: 50 anos de perdas contra o partido no poder, é preciso fazer uma reflexão que preciso de ajuda. Porque se não se colocar na condição de precisar ajuda, vão continuar a perder. E cuidado, porque nós estamos a ver a Renamo, não é? Em Moçambique, foi ultrapassada na medida em que não conseguiu acompanhar aquilo que eram as dinâmicas do tempo. Portanto, não se espere que em 2027 nós tenhamos, se não se fizer aqui a conjugação de força, que tenhamos uma outra força política na oposição que não seja unida. Muito bem. Joaquim Lutar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e estamos abertos mais uma vez para contribuirmos e ajudarmos naquilo que é o despertar da consciência coletiva.